poderia dizer para nós o que é a governança corporativa? E nós queremos mais uma vez que você entenda a importância da governança corporativa no seu negócio. Não é porque você é um simples salão de cabeleireiro, ou um pet shop, ou você é uma padaria que tem 2 lojas, ou você é um bar na esquina, que você não deve estar dando atenção para a governança. Você tem que dar atenção. Bem, pessoal, bem-vindo à Academia de Executivos, cumprindo o nosso propósito de compartilhar as melhores práticas no mundo empresarial, no mundo do empreendedorismo, trazendo sempre as melhores práticas do mundo real, não da teoria. Nós hoje vamos tratar de governança corporativa. Governança corporativa foi um assunto que ascendeu nos últimos 10 anos, em especial devido aos grandes casos de corrupção que nós estamos evidenciando através da Operação Lava Jato. Isso fez com que as empresas tomassem algumas medidas mais sérias para minimizar ou até tentar zerar toda essa situação de não conformidade em relação ao processo governança corporativa. E se você pensa que a governança não serve para você, que você ainda é uma empresa pequena, ao final desse vídeo você vai ver o quão importante é para você, assim como para as empresas grandes. Eu estou aqui hoje com a professora Mônica Bressan, ela é palestrante, consultora, ela é formada por administração de empresa pela Universidade Presbiteriana do Mackenzie, ela tem pós-graduação em Direito Tributário pela PUC e ela é mestre em administração de empresas, finanças estratégicas pelo Mackenzie. Professor, obrigado por nos receber, por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. E eu gostaria que vamos começar. Governança é uma palavra que surgiu nos últimos 10 anos. Eu acredito que tem muito empreendedor que está nos ouvindo aqui, quando fundou a empresa deles, nem existia ainda, ou ele nunca tinha ouvido falar. Então, para começar, poderia dizer para nós o que é a governança corporativa? Vamos lá. Governança corporativa, ele é um sistema no qual você monitora e dirige a empresa. Ou seja, em outras palavras, né? É como que você toma decisões na empresa. É como você organiza a tua empresa para a tomada de decisões. Basicamente é isso. Ou seja, é uma série de processos para que você consiga administrar de forma transparente e organizar exato, organizar a organização, exatamente. Fica repetitivo, mas é como que você organiza a sua organização, como você organiza a sua empresa para tomar melhores decisões, no sentido de monitoramento e de direção da empresa. E qual é a importância da governança para as organizações? Bom, vamos lá. Primeiro, né, antes de mais nada, justamente o propósito é você melhorar o processo de tomada de decisões. A partir daí, você começa a trabalhar com a questão de otimização do valor da empresa. A empresa ela passa a ser mais valorizada porque você toma melhores decisões, né? Afinal de contas, tomar uma má decisão pode levar a empresa a quebrar, enfim, na pior das hipóteses, a quebrar. Além disso, você pode estar transformando a empresa num organismo independente daquele que fundou. Ela pode se tornar perene, que a gente chama, ou a questão da longevidade. Ela existir independentemente de quem criou ela vai continuar existindo indefinidamente. Qual o principal objetivo? Você falou que claro que a importância é cuidar da longevidade. E o principal objetivo seria criar uma empresa longeva? O principal objetivo é você criar valor para os sócios e também para a sociedade. Aí vai depender do tipo de interesse que a empresa tem na sua organização, na organização dessa governança corporativa. Tá. E quais seriam as principais vantagens hoje para qualquer organização, mesmo uma organização pequena, ter uma governança, uma política de governança corporativa implantada? Bom, primeiro ela se torna mais eficiente,
né? A partir do momento que você tem toda essa organização, ela fica mais eficiente, toma melhores decisões de forma mais rápida, de forma mais assertiva. Outro ponto importante é que a formalização da governança corporativa e essa transparência dessa governança, ela passa uma maior segurança para os seus credores e seus investidores. Eles se tornam mais seguros na hora de investir o dinheiro ou emprestar o dinheiro para a empresa, então é mais fácil de você captar recursos. Então, nós estamos falando que a governança é quando você estabelece um planejamento de como você vai controlar todos aqueles processos da empresa. Todos os processos o processo de vendas, o processo de produção, o processo financeiro, o processo de compras. Exatamente. A governança é quando uma empresa diz, olha, eu tenho esse processo sob controle, porque eu faço alguma auditoria ou eu tenho um procedimento implantado. Eu tenho procedimentos de controle implantados, posso ter auditoria interna ou externa, né? A auditoria interna que cuida justamente dos controles internos e a auditoria externa que vai fazer a fiscalização dos relatórios contábeis para ver se está tudo em ordem, como deve ser feito. Pode envolver também a elaboração de alguns documentos, né? Como contrato social, acordo de acionistas, código de conduta. É isso que eu acho importante. Que eu acredito que nós gostaríamos de falar um pouco mais. O contrato social e o acordo de acionista faz parte da governança, certo? Faz parte. E qual é a sua recomendação quando hoje você vai fazer um contrato social ou vai fazer um acordo de acionista para qualquer empresa, principalmente para os pequenos empreendedores que ainda talvez não veem tanta importância nesse tema? Então, o contrato, por exemplo, vamos começar pelo contrato social. O contrato social, ele é um documento que é o primeiro documento da empresa, porque é através dele que você formaliza a sociedade, né? Você define os poderes de quem, certo? Dos sócios. Isso, dos sócios. Os sócios se unem e vão definir lá naquele contrato... Quem manda, quem não manda. Quem manda, quem não manda. E como que vai ser a relação desses sócios com a sociedade, né? Responsabilidades, obrigações e direitos também, lógico. Mas o que acontece? Normalmente as pessoas, os empresários, eles não dão muita bola para o contrato social, principalmente no início. Eles usam modelos padrões, né? Dão lá para o contador pega o modelo padrão, faz o contrato e como se tudo tivesse resolvido. Só que não é assim que deve ser. É certo colocar a esposa ou o marido como sócio? Ou, por exemplo... Não é o ideal. Não é o ideal. Bem, voltando um pouquinho, então nós não falamos, tem vários tipos de empresas, certo? Vários tipos de empresa, tanto empresas individuais como sociedades. E dependendo do tipo da empresa, você tem que ter uma orientação mínima de boa governança para fazer um acordo de acionista, certo? Certo. Esse acordo de acionistas, ele pode estar, inclusive, partes dele pelo menos, tá? Ele pode estar, inclusive, dentro do próprio contrato social. Nas pequenas empresas, a gente pode, no próprio contrato social, estabelecer como que vai funcionar a estrutura de administração, quais são os órgãos que vão ser responsáveis por tomar decisões e como devem tomar essas decisões. Quem vai tomar? Porque uma empresa pequena é uma pessoa, Exato, é uma pessoa, duas no máximo, e vão tomar juntas, vão tomar isoladamente, pode assinar o cheque sozinho, né, um contrato sozinho, como que funciona. Também no contrato social a gente pode tratar, por exemplo, das situações de dissolução da sociedade, quando que a sociedade vai se encerrar. Isso é recomendado. É recomendado, com certeza. Você também deve tratar, por exemplo, se um dos sócios quer sair da sociedade. O que acontece? Qual que é o procedimento? Como que deve ser feito? Eu posso tratar isso dentro do próprio contrato social. Se existe um sócio morre, por exemplo. Outra situação, o sócio falece. Então eu posso estabelecer lá como que vai ser a relação dos herdeiros, do espólio daquele sócio que morreu com a sociedade. Os herdeiros vão passar a ser sócios, vão receber apenas o valor da participação daquele sócio que morreu. E se vai receber apenas o valor, como que vai ser calculado esse valor? Esse valor que eu digo é o valor da cota. Porque você lá no contrato social pode ter um contrato social, sei lá, o capital social de R$10.000. Então aquele sócio tem 50%, tem R$5.000. Mas a participação dele vale só aqueles R$5.000 ou vale mais? Ou vale menos? Então você tem que saber como calcular essa participação para saber quanto vai pagar para o herdeiro. E quando você Isso gera muita briga. Quando você faz o acordo, o contrato social, você define se o capital social é R$10.000 na fundação e você tem 50%,
você praticamente se protege tendo aquele 50%, independente do tamanho. Só que tem gente que não faz correção dos capitais sociais, é isso? É porque, na verdade, você não precisa fazer a correção do capital social. Não há necessidade de você fazer a correção do capital no documento. Tá. Ele vai te dizer o seguinte, no momento da constituição da empresa, aquele sócio participou com quanto naquela formação da empresa. Só que a empresa, em geral, é o que se espera, ela vai crescendo. Então, no começo ela valia R$10.000, depois de 1 ano, 2 anos, ela pode valer R$100.000. Então, você tem que identificar quanto vale aquela cota, né? Ou aquelas cotas daquele sócio. Ele não vale mais 5 ou 10, ele pode valer 50, 100. Entendi. Ele vale a proporção que tinha no início. Exato. Só que agora... Você vai se preocupar com a quantidade de cotas, porque o valor que ele investiu é transformado em cotas. Em cotas. O que é importante é quanto vale a cota. Ou seja, os R$10.000 iniciais, a R$1 a cota, tem 10.000 cotas. Se eu tenho 50% dessas cotas, eu tenho 5.000 cotas. 5.000 cotas. Então vai ser sempre 5.000 cotas, independente do valor. Se é 10 Independentemente mil, do 10 que está no milhões, contrato social. eu vou ter sempre aquela que vai ser proporcional, você simplesmente falando, ao meu 50% lá do início. Exatamente. Entendi. É quanto representa a tua participação. Outra coisa, a gente percebe que tem muitas empresas que acabam desaparecendo por briga entre sócios. Sim. E onde nasceu esse problema nessa briga entre os sócios? Onde é que nasceu isso aí? Briga sempre nasce de um conflito de interesses, né? Esse tipo de briga sempre nasce de conflito de interesses. Um quer tomar uma determinada postura, o outro quer ir por um outro caminho e as coisas começam a gerar confusão, né? Você pode estabelecer algumas regras no próprio contrato social ou elaborar o que a gente chama de acordo de acionistas. O acordo de acionistas, ele vai tratar principalmente sobre os combinados dos sócios, eu brinco, né? Eu costumo falar, são os combinados, igual de criança, só que você tem que escrever, não vale só de boca, você tem que estar formalizado. Então, é importante, você nesse acordo de acionistas, você estabelecer regras. Pode estabelecer regras sobre cessão de cotas, por exemplo, direito de preferência. Então, se um sócio, por exemplo, quiser sair da empresa, se ele assinar um acordo de acionistas que dá direito de preferência a outro sócio comprar aquela participação, ele vai ter que primeiro oferecer para esse sócio para depois, então, oferecer para outras pessoas. Deve constar no acordo de acionistas. Tem que constar no acordo de acionistas, tá? Outro tópico também que a gente pode tratar é o alinhamento de voto nas deliberações sociais. Então, imagina uma sociedade um pouco maior, que tem aí 4 sócios. 2 ou 3 deles podem se alinhar num acordo de acionistas a tomar sempre a mesma direção, a votar junto, né? Votar no mesmo sentido. Que é a maioria. Que é a maioria. Criar o quê? O poder de controle. Tá? Então, tudo isso a gente pode estar tratando no acordo de acionistas. Só que tem um detalhe, o acordo de acionistas ele é previsto na legislação de sociedades anônimas. Então, se você é uma sociedade limitada, você tem que estar previsto no seu contrato social a aplicação da lei de sociedades anônimas ou, no mínimo, a possibilidade de criação do acordo de acionistas. Ou seja, num contrato de limitada, eu posso colocar alguns adendos de acordo de acionista. Pode. Ali pode ter alguns capítulos do meu contrato social onde eu cuide, por exemplo, dessa seção de cotas. Por exemplo, eu quero que, se o meu sócio falecer, eu tenha preferência de compra dessas cotas por valor de mercado da época. Pode ser. No meu caso, é a mesma coisa. Mas normalmente é uma negociação bilateral, porque o outro sócio vai querer a mesma coisa, certo? Sim, mas aí por isso que é importante você estabelecer previamente no contrato. Mas mesmo que você tenha um contrato social mais enxuto, você pode, no contrato social, prever a elaboração de um acordo de acionistas à parte. Você tem, mesmo a limitada, pode ter... Refere-se ao acordo de acionistas. Exatamente. Mesmo a limitada pode ter um contrato social e acordo de acionistas, desde que o contrato preveja a criação de um acordo de acionistas. E os principais pontos num acordo de acionistas que você falaria para o pessoal tomar cuidado? Os principais pontos que são fatídicos a partir do momento que a empresa cresce, tem herdeiros, fatura mais, lucra mais. Quais são os principais cuidados? Vamos lá. Principalmente. No seu acordo de acionista. Poder de controle. Poder de controle. Ou seja, quem manda, quem não manda, naquele momento e lá no futuro. Exato. Alinhamento em deliberações sociais, esse é um outro tópico importante de acordo de acionistas. Sucessão.
Como que vai funcionar o caso no falecimento? Como que vai funcionar o ingresso ou não dos herdeiros na sociedade? Separação do casal. Separação, se forem sócios, né? Como que vai funcionar a separação? Vamos imaginar que marido e mulher sejam sócios da empresa. Como que vai funcionar no caso de uma separação do casamento? Vão se separar na empresa também? Como isso que vai muito funcionar? comum, por isso nós temos que colocar aqui para a nossa audiência, nossos empreendedores que nos ouvem, porque é muito comum você começar uma empresa e colocar lá fulano de tal 50%, fulana de tal esposa 50%. Só que o mundo não é perfeito ao passar dos anos. E lá na frente, o que acontece se você ou ela resolvem se separar? Que é uma coisa que acontece, infelizmente ou felizmente, é muito comum. Sim. Então, esse é o mais utópico que você, empreendedor, tem que olhar o seu contrato social e ver como é que está esse item ali. Não que você venha se separar, mas é importante porque a sua empresa foi concebida para crescer, para gerar lucro, para criar riqueza. E quando você criar essa riqueza, e lá na frente é um problema desse que a professora comentou, como é que está descrito lá? A tua esposa vai levar os 50% das cotas? Qual o combinado? Qual o combinado? Qual o combinado? Agora, eu consigo fazer um contrato social onde eu tenha 90% e a esposa só tenha 10%? Pode, mas o que acontece? Você tem uma questão de direitos sucessórios, que a gente diz, né? Então, parte das suas cotas pode ser que no inventário seja dela também. Então, no caso de falecimento, né? Então, é complicado. Separação fica um pouco mais fácil, talvez. Mas por isso que é complexo. Por isso que o ideal mesmo é, independentemente de qualquer situação, você estabeleça os combinados por escrito. Seja no contrato social, seja num acordo de acionistas à parte. E, principalmente, a linha de sucessão, certo? Sim, isso é muito importante. Como é que deve ser feita se estabelecer quem é que vai mandar na empresa, né? Porque você tem duas questões quando a gente fala de sucessão, né? Tanto a parte da administração, quem é que vai cuidar da empresa, da operação vai ser o executivo. Exato. E também a questão da sucessão do sócio. Então, dos direitos que o sócio tem na companhia. Então, são alguns detalhes importantes que devem ser observados quando da formação, da elaboração ali do contrato social. Principalmente contrato social. Pessoal, nas grandes empresas, nós vamos ver agora a estrutura da governança, ela é bem estruturada justamente tentando minimizar os riscos para os acionistas externos poderem entrar e perceber que aquele é um bom investimento. Agora, nas empresas pequenas, esses cuidados também devem ser tomados, não em relação a investidores muito grandes, mas em relação à operação no futuro, se você crescer. Então é importante, o que a professora está falando, que nós nos atentemos, quando nós formos criar o nosso contrato social, que ali no contrato social você deixe claro quem manda e quem não manda. Né? E ali também pode ter uma cláusula, um acordo, um anexo de um acordo de acionista, certo? E nesse acordo de acionista você diz lá, olha, em caso de separação eu tenho preferência disso. Em caso de morte da esposa, do cônjuge, deixe bem claro. Agora, você que está nos assistindo e já criou sua empresa há uns anos, e o negócio está meio embaralhado, nós aconselhamos que você volte lá. Você pode voltar atrás, ou a gente pode a qualquer momento fazer alteração do contrato social. Então, a qualquer momento você pode ajustar esses combinados, você pode ter as alterações. Tem a regra de maioria, né, para se poder votar isso, mas você pode fazer o ajuste no contrato social. Mesmo que você já tenha um contrato social agora, faça alteração para fazer os devidos ajustes. Bem, isso é muito importante. Quais seriam os princípios básicos da boa governança? A gente diz que os princípios básicos, né, que justamente são a base de qualquer sistema de governança, são a equidade, a transparência, a prestação de contas e a responsabilidade corporativa. Equidade, o que é equidade? Equidade é você ter um senso de justiça no tratamento entre os sócios. Então, você pode ter um sócio majoritário e um sócio minoritário, né? Um com 90% e outro com 10%. Não importa né, se um tem mais poder ou menos poder, você tem que tentar tratá-los da forma mais equânime possível, da forma mais justa possível. Ou seja, dar informação igual para todos. Informação igual para todos, direito a voto na sua proporção, mas o mesmo direito, né, de se manifestar numa assembleia, por exemplo, numa reunião de sócios, né? Então você tem esses cuidados de tentar ser justo.
Equidade. O segundo é? Segundo, transparência. Transparência. Transparência é a divulgação das informações, corretas, corretas no tempo certo. Então toda empresa tem obrigações de emissão de demonstrativos financeiros. Né? É óbvio que a empresa do Simples não tem essa obrigação, mas é recomendado justamente para você poder dar acesso a todos os envolvidos na sociedade das informações importantes da empresa. Então isso é de ser transparente. E é importante também para a empresa pequena, até se precisar fazer um levantamento de capital nos bancos. Para você poder captar recurso em banco, você vai precisar apresentar o balanço. DRE, que a gente chama, demonstração de resultado do exercício, né, do exercício. Então, você tem que ter esses relatórios e eles refletem a transparência. Eles são os instrumentos da transparência, são os primeiros. Os dois principais são esses, o balanço e a DRE. Equidade, transparência, o outro é? Prestação de contas. Prestação de contas. Quer dizer o seguinte, os administradores, eles são responsáveis pelos atos que eles praticam dentro da sociedade e eles têm que prestar contas desses atos. Ok. Né? Eles têm que explicar, justificar a tomada de decisão apresentar deles, né? As razões, as racionais do porquê dos resultados. Exato. E resultado foi bom por quê, resultado foi ruim por quê. E a quarta? A quarta é a responsabilidade corporativa. A responsabilidade corporativa, ela envolve uma questão do papel da empresa, da sociedade, daquela sociedade, né, no contexto social. Então, é você não esquecer que você vive numa sociedade e que a empresa tem uma relevância, tem uma importância dentro do resto do mundo, né? Então, isso está um pouco associado à obediência de normas, de uma forma geral, tá? E também a responsabilidade socioambiental, de certa forma. Então, esses 4 princípios é o que rege uma boa governança, independente do tamanho da empresa. Independente do tamanho da empresa. Porque mesmo que você não tenha acionistas de bolsa, acionistas, vamos dizer assim, financeiros, você pode ter um sócio ou 2 que você deve prestar... Que seja minoritários. Então tem que obedecer essas regrinhas. Tá. Agora, como é que funciona a governança corporativa nas grandes empresas? Então, em geral, as grandes empresas, que a gente está falando de SAs de capital aberto, aquelas que estão na bolsa, né? Elas têm uma estrutura mais completa. Então, dentro dessa estrutura mais completa, o que elas vão ter? O contrato ou estatuto social, o acordo de acionistas e também, em termos de documento, tem o código de conduta. Tá? No código de conduta é onde ele vai definir melhor como que devem ser tomadas as decisões, como que devem, qual o limite das decisões, limite de valores, seria eventualmente. O código de ética? É um código de ética. É um código de ética. O que pode e o que não pode dentro da empresa. Ele reflete os valores importantes da empresa. Né? Ok. Isso com relação a documentos. Agora, com relação aos órgãos, é uma estrutura bastante grande, né? Primeiro, você tem lá a Assembleia dos Sócios, então você tem uma formalidade toda especial que você tem que ter na hora de realizar as assembleias, para que todos os sócios participem. Então, imagina uma sociedade de capital aberto, aquela da Bolsa, ela tem centenas, às vezes milhares de sócios. E o número de conselheiros no conselho depende do faturamento ou existe já uma legislação que obriga a empresa... Então, o que acontece? Esses sócios em assembleia, né, das sociedades anônimas, eles podem nomear um conselho de administração, que é um grupo de pessoas que vão representar os sócios de forma mais próxima da empresa. Os sócios não executivos. Os sócios não executivos. Entendi. Tá? Então, aquele sócio minoritário, ou o sócio que não necessariamente é minoritário, mas que não está no dia a dia da empresa. Então, eles vão representar esse sócio no dia a dia. Cabe a esse acionista o direito de indicar 1 ou 2 ou 3, depende muito do tamanho das empresas, esse número de pessoas no conselho. Então, pela legislação, o número é de no mínimo 3 pessoas. No conselho? No conselho, pela legislação. Mas você pode ter 10, 15 pessoas? Pode, vai depender do tamanho da estrutura da empresa. Do tamanho da empresa. E o conselho, uma coisa que é muito importante, independente do tamanho desse conselho, da quantidade de pessoas que vão formar esse conselho, é justamente quem forma esse conselho, quem são os membros. Porque é muito importante que eles conheçam a atividade da empresa e também, mas tenham cada um deles algum tipo de especialidade. Então, um seja bom em finanças, outro seja especialista em marketing, outro em vendas, porque você vai juntar o conhecimento desses conselheiros para orientar o trabalho da empresa. A diversidade no conselho. Então, essa diversidade é interessante. Enfim, experiência mesmo de vida, experiência de profissional, né? E essa especialização de cada um. Então, quando uma empresa é uma empresa de um dono familiar, ela cresce e atinge um tamanho que ela precisa se profissionalizar.
Então é nesse momento então que o pessoal, os sócios conversam entre eles, falam, precisamos criar um conselho. Precisamos criar um conselho, precisamos de um grupo de pessoas aqui ajudando a gente a tomar a decisão, a orientar a empresa, como funcionar. Então esse grupo de acionistas, eles continuam na operação, estão lá trabalhando, mas eles têm a intenção de se retirar. Exato. Então, o primeiro passo, você acha que seria formar um conselho? Seria formar esse conselho. Formar esse conselho. Forma esse conselho, 3 pessoas, que você falou. A partir de 3 pessoas. A partir de 3 pessoas. Eles continuam lá sendo o CEO da companhia, o vice-presidente, e faz uma transição para profissionalização. E é comum alguns desses conselheiros vir a ser presidente da empresa ou não? Ou eles buscam alguém... Então, normalmente no começo na verdade é o contrário. Você começa como o CEO também sendo membro ou até mesmo presidente do conselho de administração. Não é muito recomendado por uma questão de conflito. Presidente executivo. Normalmente é o dono. Exato, o dono, o CEO. Agora quando ele resolve sair... Quando ele resolve sair, o ideal é ele ser presidente do conselho. Sim. E deixar a execução, o dia a dia da empresa com a diretoria executiva. Ótimo, entendi. E essa diretoria executiva vai responder a esse conselho que, na verdade, esse presidente executivo responde para o presidente do conselho. O presidente do conselho. Exato. Tá. O presidente do conselho ele tem um papel de orientar a atividade do conselho. Basicamente é isso. Então, ele que vai marcar as reuniões do conselho, ele que vai definir pauta da reunião do conselho, se já não tiver pré-estabelecida, ele que vai dizer, olha, vamos fazer uma reunião tal dia e a pauta é essa, é o presidente do conselho que vai definir. E ele vai dirigir a reunião, né? Como você tem várias pessoas, então tem que ter um presidente falando, vamos botar ordem nessa reunião, como que vai funcionar. Esse é o papel do presidente do conselho. E é ele que define os famosos comitês, comitê de auditoria, exato. Às vezes tem muito comitê de recursos humanos. O que acontece? O conselho de administração, ainda que ele esteja mais próximo da empresa, do dia a dia da empresa, ele não está lá todo dia, né? O conselheiro, ele vai estar presente na empresa, participar das ações da empresa nas reuniões, basicamente no dia das reuniões. As reuniões podem ser uma vez por mês, pode ser até uma vez por ano, né? Não é o ideal, mas algumas empresas acontece isso. Então, numa reunião, ainda que seja uma reunião extensa de 8 horas, numa reunião não é possível você se aprofundar em determinados assuntos. Então, quando você tem dentro da empresa alguns assuntos que são mais relevantes, mais importantes, críticos naquele momento, você tem a opção de criar o comitê. E o comitê vai ser responsável em se aprofundar naquele tema, naquele assunto que deve ser decidido pelo conselho e levar uma orientação para o conselho tomar então a decisão. Então, a criação do comitê depende muito de em que momento que a empresa está. Vamos imaginar que a empresa está no momento de crescimento e decide crescer através de fusões e aquisições. Certo. Então, normalmente você vai criar um comitê de fusões e aquisições para quê? Para analisar as propostas que a diretoria te traz para fusão ou aquisição de algum outro negócio, para daí orientar o conselho. Olha, isso é uma boa aquisição ou não, né? E o conselho, certo, então, toma a decisão. Isso aí é gradativo em relação ao tamanho da organização. O tamanho, ela vai crescer, e as necessidades, exato. É muito comum as empresas, eu trabalhei em algumas empresas, pelo gigantismo multinacional, nacional, eles têm lá um comitê de auditoria, tem um comitê de recursos humanos, que é o comitê que define toda a parte de remuneração dos executivos, a própria preocupação desse comitê em relação à sucessão também. E normalmente... Você pode ter comitê de governança corporativa. Pode ter comitê de governança corporativa. Quando a empresa percebe que ela não tem uma governança muito bem estruturada e precisa encaminhar melhor esse assunto... É o caso da Petrobras? Você cria comitê. É o caso da Petrobras. Okay. Você cria comitê de compliance, cria de auditoria, você cria de recursos humanos, como você comentou. A empresa, vamos imaginar que a empresa precisa fazer uma reestruturação. Ela vai precisar de uma análise mais cuidadosa do plano de cargos e salários da empresa, certo, definir qual vai ser os cargos que vão permanecer e quais vão ser eliminados nessa reestruturação. Vai precisar de um comitê ou de RH ou de reestruturação. Entendi. Então vamos fazer um exemplo assim. Eu e você somos sócios, criamos uma empresa, uma super escola online, e começamos a crescer, e aí nós estamos chegando lá 100, 200 milhões de faturamento, estamos eu e você, a gente fala, chegou a hora de nós compartilharmos o nosso poder, porque nós vamos pensar no estratégico, normalmente assim, né? Exato. Então nós nos reunimos, você, sócio A, sócio B, sentamos ali e definimos como é que vai ser toda a parte de transição
para profissionalização. Para profissionalização, para você contratar alguém para ficar no executivo e você ficar só no estratégico, que normalmente é o papel do conselho de administração. Que num primeiro momento se reúne uma vez por mês, né, depois que ele tem a pessoa de confiança. Normalmente, nós dois estamos na operação, a gente escolhe lá um vice-presidente que a gente acha que tem potencial e vamos preparar ele durante 1, 2 anos, para que daqui 2 anos ele esteja preparado para assumir a nossa posição. Aí nós nos retiramos para o conselho, ele assume e, claro, os diretores abaixo dele serão pessoas que nós teremos que dar o aval final. Então, como que funciona? Quando você tem um conselho de administração, é o próprio conselho quem nomeia a diretoria. A diretoria. Então, normalmente o conselho nomeia o diretor executivo, que é o presidente, né? O presidente da companhia, o CEO. Esse CEO indica algumas pessoas com quem ele quer trabalhar e o conselho tem que aprovar. Normalmente é assim que vai funcionar. E normalmente eles aceitam, porque é o CEO. E a preocupação do conselho é o CEO, é o presidente da operação. Ele que tem que saber com quem que ele quer trabalhar. E nas pequenas empresas, qual a importância, então, fazendo um paralelo da estrutura que hoje as grandes organizações têm em governança, como é que nós poderíamos fazer uma estrutura parecida ou informal, reduzida numa pequena empresa? Bom, a primeira coisa tem que pensar são os documentos, né? Como a gente já falou, tem que pensar no contrato social, eventualmente um acordo de acionistas e conforme já o tamanho da empresa, né? O código de ética ou o código de conduta, para você realmente orientar os teus colaboradores como atuar, como trabalhar. Qual o melhor procedimento. Qual o melhor procedimento, melhores práticas no dia a dia da empresa. Porque você não vai estar lá toda hora mais, então você tem que orientar nesse sentido. Com relação aos órgãos, né? O que pode ser feito na pequena empresa? Normalmente o fundador é o executivo, é o conselheiro, né? Ele é o estrategista da empresa, ele que toma todas as decisões. No primeiro momento ele começa a nomear pessoas que vão ajudar ele em áreas que de repente ele não é tão bom, né? Então, eu preciso de alguém de vendas, eu não sou tão bom assim de vendas, vou nomear alguém de vendas. Ou sou bom, mas não tenho tempo para trabalhar nisso. Vou então nomear alguém para trabalhar melhor nisso, porque eu tenho que me dedicar. E começa a montar uma equipe de diretores, vamos dizer assim. Sim. Então normalmente ele vai passar a ser o CEO e ele vai nomear a sua direção. Tá? Entendi. Uma outra coisa que é interessante em pequenas empresas, óbvio que não pequenininhas empresas, mas umas que já estão crescendo, uma limitada que já está crescendo, né? Que já tem um faturamento interessante, né? Viável, você ao invés de começar já um conselho de administração, você tem um passo antes, fazer um conselho consultivo. Boa ideia. Esse conselho consultivo, ele vai ajudar aquela direção, aquelas pessoas que você contratou para tomar as decisões no dia a dia, a tomar melhores decisões ainda, né, nesse sentido. Ou seja, então, eles são consultores, mas que estão mais envolvidos com a empresa. Eles têm já assim como o conselho, você pode definir as reuniões desse conselho consultivo para discutir tópicos importantes da empresa e eles podem ajudar na tomada de decisões no dia a dia. Orientar essa tomada de decisões no dia a dia. Um conselho consultivo. Conselho consultivo. Ou seja, você pode nomear 1, 2 ou até 3 pessoas, talvez, para ouvi-las uma vez por mês em relação ao que você está fazendo. Aquilo que você está fazendo, aquilo que é mais importante. Seria um conselheiro informal. Informal. E o peso dele é menor, né? Porque você toma a decisão, você é o CEO, o dono da empresa. Então, se esse consultor do conselho te dá uma orientação que você não concorda, você não é obrigado Do conselho consultivo. Ou do conselho consultivo. O outro conselho é o conselho formal. O outro conselho de administração, você é obrigado... Conselho de administração, você é obrigado... O diretor executivo, ele é obrigado a registrar... Na verdade, ele é obrigado a fazer aquilo que o conselheiro mandou, do conselho de administração. Então, eu sou diretora, tem lá, você é o conselheiro, né, do conselho. O conselho me orientou a tomar uma determinada decisão. O conselho de administração. O conselho de administração orientou o trabalho do diretor. E esse diretor, ele é obrigado a agir de acordo com o que o conselho mandou. Ele não tem opção. Agora, no conselho consultivo, é como se fosse uma consultoria. Então, eu vou poder escolher. Eu, como diretora da empresa, escolho se concordo ou não com aquela consulta, né? Com aquele conselheiro consultivo. Entendi. Ou seja, vai ser mais tipo assim, um consultor. É um consultor que ele pode chamar de conselho consultivo, que na verdade é um consultor que de repente ele tem
interesse em desenvolver algum tipo de ideia maior, um planejamento de crescimento, está se sentindo inseguro, ele pode ir lá contratar essas pessoas para ficarem por um ano no conselho, exato, certo? Porque formando esse conselho consultivo, eles estão mais a par do que acontece no dia a dia da empresa, né? Então fica mais fácil deles entenderem o que está acontecendo e orientar, e fazer as orientações, fazer esse Isso é muito comum. Deveria ser mais. Deveria ser mais. Eu entendo, na minha opinião, eu lembro que eu fui soldado para participar de um conselho desse, conselho consultivo, prévio a um conselho de administração. Em 2, 3 anos eles estariam, mas na época eu realmente não tinha agenda, mas faz todo sentido, porque dizem que, e é verdade, isso eu experimentei, a posição de CEO é muito solitária, né? Chega um momento que você não tem com quem discutir os teus sonhos, os teus pensamentos estratégicos, porque você tem medo de criar expectativa nas pessoas que trabalham para você e depois frustrar. Não é nem que você nem confie. Você fala, vou falar isso, se não dá certo, a pessoa vai ficar frustrada. E aí resolve sair. Então, é importante que nós, na conversa, nós aconselhemos o nosso empreendedor aqui a realmente, como primeiro passo, a pensar a empresa dele está crescendo, ele está já num determinado tamanho, que a professora Mônica falou aqui, é importante você trazer pessoas de fora para te ajudar a pensar. Pessoas que tenham uma determinada experiência no mundo de negócio, no empreendedorismo, e que possam dar algum aconselhamento sem ser mandatório, mas que seja só de reflexão. De reflexão, exato. Muito legal. Exato. Isso aí é... E tem mais um ponto. Vamos lá. Mais um conselho. Vamos lá, mais um... Quando a gente fala de pequenas empresas, muitas vezes a gente está falando de empresas familiares. Exato. E quando a gente tem essa questão das empresas familiares, muitas vezes os problemas da família interferem no dia a dia da empresa e acaba atrapalhando, né, a operação da empresa. Com certeza. Então, é também recomendado, sempre que possível, a gente criar o que a gente chama de conselho de família. E, na verdade, é você colocar a família nesse conselho. Então, todos os membros da família interessados na empresa vão participar desse conselho de família, com a mediação de um conselheiro, tá? Pelo menos 1, 2 pessoas que seja, que vão ajudar esses membros da família a se organizarem em todos os sentidos. Então, isso você vai cuidar já numa empresa grande. Uma empresa de média para grande. Média para grande. Então você já tem aquela coisa, quando você está começando uma empresa, você põe o filho para trabalhar numa área, sobrinho para trabalhar em outra área. Isso. Em determinado momento isso pode começar a atrapalhar. Com certeza. Né? Mas não por problemas da empresa, mas por problemas pessoais, familiares. Nós tivemos um caso famoso, sério, que foi público, né? O Grupo Pão de Açúcar, lá atrás, a família Diniz, todos conhecem a história, eram 3 irmãos, mais uma irmã, e mais o pai, mais a mãe, e eles queriam seguir caminhos diferentes. E o Abílio tinha Alcides, Arnaldo, tinha tudo isso. Isso é conhecimento público, nós não estamos colocando nenhuma novidade aqui. E, na verdade, se criou linhas de pensamentos, tribos diferentes dentro da mesma organização. Exato. Que você tira a concentração dos esforços no crescimento e vai para a competição entre os grupos. Entre os grupos familiares. Entre os grupos familiares, que são poderosos, são todos iguais, porque todos têm o mesmo tipo de vamos dizer assim, cotas na sociedade. Participação. E isso quase levou ao fim a organização. Foi quando o Abílio Diniz, ele se reorganizou, conversou com os irmãos, fizeram uma separação, ele acabou comprando parte do Alcides, comprou praticamente tudo do Alcides, dos outros, parece que a irmã ficou junto, e ele conseguiu com aquilo passar a ter o poder da decisão e dar um alinhamento estratégico à organização, porque tinha uma cabeça pensando. Porque uma organização não pode ter 2 nem 3 cabeças mandando, pode ter 10 cabeças pensando, mas tem que ter uma que tem que ter o poder da decisão. Tem que tomar decisão no final. E esse realmente é importante, esse conselho da família, porque as organizações vão crescendo e vão vindo os herdeiros, né? Eu também conheço uma empresa que pode ser um problema. Uma das empresas que eu trabalhei tinha uma sociedade com uma multinacional, esse grupo brasileiro, e isso é alguma coisa que eles faziam assim como melhor prática. Eles tinham, sim, conselheiros para aconselhar o conselho da família. Se reuniam trimestralmente ou 3 vezes por ano. E eles definiam objetivos, dividiam o poder de comando, quem mandava, quem não mandava. E isso foi sempre uma razão do sucesso dessa empresa, que até hoje a família continua junto, continua crescendo, independente
se existe separação, morte nos cônjuges. E dentro do conselho de família é interessante porque quem são os membros da família que estão interessados na empresa vão participar do conselho. E aí esse conselho pode inclusive orientar os membros da família que vão entrar no conselho, que vão entrar na empresa. Prepará-los. Exatamente, no sentido de preparação mesmo. Então o que você deve fazer para você virar um diretor financeiro? Então, qual a base? O que você tem que levar? Você tem que começar como? Como que você entra? Você não pode, porque eu quero ser financeiro, vou entrar já como diretor financeiro. Se você não tem experiência, não tem conhecimento, não pode. Então, pode acabar com a empresa, né? Então, o conselho dá essa orientação para todo esse trabalho. Tem uma pergunta que é uma pergunta que sempre me incomodou e é uma pergunta, eu não sei se tem uma resposta certa ou errada, mas assim, quando a empresa cresce muito, é certo que os acionistas se afastem, ou eles poderiam continuar comandando a empresa ad eterno, elegendo os seus sucessores assim da família? Olha, empresas familiares. Nós sabemos que hoje, no mundo, o grupo de empresas familiares é muito maior que empresas privadas, capital aberto. Mesmo empresa de capital aberto, tem muias comandadas por famílias. Por famílias. Então, e na sua experiência, nos seus estudos, na sua caminhada, para você, quais seriam os seus comentários? Positivo ou negativo o acionista permanecer como CEO, presidente da organização e depois indicar o seu filho, os seus parentes para continuar comandando a empresa? É certo ou errado? Bom, é difícil dar uma resposta única. Não tem aqui certo ou errado. Eu acho que depende muito do processo, de como que você está levando isso. Vou dar um exemplo. Na Magazine Luiza. Magazine Luiza. Foi muito bem. A Luiza Trajano, ela era CEO da empresa. Em algum momento ela definiu lá uma governança corporativa e ela definiu que não era qualquer parente que poderia trabalhar na empresa, para começo de conversa. E quem fosse, deveria ter alguns passos antes, alguns requisitos antes. Então hoje, o filho dela é quem comanda a empresa. Como diretor. Só que... Ele é o diretor suplente, hoje ele é o presidente da empresa. Exato, ele é o presidente da empresa. Ele que comanda o dia a dia. E é um caso de sucesso. Até aqui estar tudo certo. Então, mas ela se preocupou antes. Então tem todo um processo. Eu não posso pensar, tenho uma empresa e meu filho vai ser diretor. Não, peraí. Primeiro precisa pensar, ele quer ser diretor? Como? Que experiência que ele tem que ter antes? Quanto tempo? Aonde? Que área? Vai estudar o quê? Ou seja, precisa ter uma estratégia de preparação para... Aí nós vamos falar de sucessão. Para essa sucessão dentro da família. Então, quando você começa a falar de sucessão, você começa a falar justamente dos herdeiros e quem estaria preparado ou teria vontade de fazer parte. Exato. Porque existe outro caso famoso, também do grupo Pão de Açúcar, que a Ana Maria, que era a filha, estava sendo preparada para ser a CEO. Mas depois de uma reunião de família, percebeu-se que os irmãos não aceitavam muito bem aquela posição. E aí o Abílio reuniu todos num conselho e profissionalizou a empresa, que foi excelente, porque a empresa cresceu e os conselheiros, os herdeiros, são pessoas altamente preparadas que colaboram também com ideias, com projetos. Não é que eles fiquem ausentes, mas quando você tem alguém da família no poder e outros fora, em algumas famílias existe alguma determinada incomodação. Sim, com certeza. Tá. É interessante esse ponto, porque eu tenho estudado nos últimos 10 anos, 20 anos como executivo, presidente de empresa, CEO de empresa. Nos últimos 10 anos, por que as empresas nascem, crescem e umas desaparecem, a maioria desaparece, uma minoria sobrevive. E nós, cada vez mais, fica claro para nós, as duas principais razões de desaparecimento de uma empresa primeiro, a operação. Ou seja, você não tem custo competitivo, você não fez uma digitalização dos seus processos, você ficou outdated do americano, você foi desatualizado, você não tem custo e você acaba desaparecendo. E a segunda é governança. Chega lá, o presidente, CEO, quer se aposentar ou sofre um acidente, e o que acontece com a organização? 90% das organizações, infelizmente, às vezes desaparecem se não tiver um processo sucessório bem trabalhado. Então é importante vocês que estão nos ouvindo, mesmo que você tenha uma empresa pequena, você só tem duas sorveterias, uma sorveteria, 2 padarias, 3 padarias, trabalhem a sua governança, deixem escrito. O que acontece daqui 6 meses, 1 ano, 5, 10 anos? Você não vai morrer, mas você vai envelhecer, o negócio vai crescer, quem vai comandar no futuro? Você fica, teus filhos ficam, quem fica? Deixa claro isso, porque isso é fatal. É importantíssimo, com certeza. Bem, está muito legal o papo, vamos dar continuidade aqui. E agora eu queria dar continuidade. Nós já falamos a importância da governança,
nas grandes organizações, nas pequenas organizações, falamos dos princípios da governança. Agora eu queria falar um pouquinho da consequência da não governança, que é sobre fraude. Queria falar um pouquinho sobre fraude. Conta para nós quais são os tipos de fraudes mais comuns, quais são aquelas mais corriqueiramente e como é que a gente pode fazer para minimizar. Vamos lá. As fraudes que a gente mais comuns que a gente pode ter nas empresas são o roubo de ativos, que pode ser desde um papel sulfite, um pacote de papel sulfite, roubo de ativos, até coisas maiores, né? Tem a questão de corrupção. Corrupção é quando um comprador leva uma bola ou quando o cara dá propina ou extorsão. Vai lá um fiscal, uma empresa, uma construtora, hoje em dia, né? Tá muito famoso pela Lava Jato. Mas, sei lá, numa obra, chega o fiscal e fala assim, olha, eu só vou aprovar aqui tua obra se você me ajudar de alguma forma. Pagar a escola das crianças. Mais ou menos isso. Então, isso é extorsão, ele está te forçando, ele está forçando aquela empresa a pagar alguma coisa de forma indevida. Né? Isso é corrupção. Isso faz parte da corrupção. E o outro é a falsificação dos relatórios financeiros. Né? Quando você tem algum tipo de interferência aí nos relatórios financeiros no sentido de superfaturar despesas, né? Então a despesa foi menor e você vai lá pega um pedaço. Ou seja, pagou 100 reais no hotel, põe que foi 200 e cobra do chefe 200. E cobra do chefe 200. Isso é um relatório financeiro. Isso é um relatório financeiro, de reembolso de despesas, mas é um relatório financeiro que você está superfaturando, né? Você pode omitir ativos também, né? Tipo... omitir receita. Ou adicionar receita. Como é o caso lá do Madoff nos Estados Unidos, que deu aquele tombo de 50 bilhões de dólares. Né? Ele tinha um fundo de investimento, ele pegava o dinheiro e dizia que estava aplicando, mas era uma grande corrente, né? Uma grande pirâmide. Né? O Banco Pan-Americano. Do Grupo Silvio Santos, ele, um dos problemas que aconteceu, que levou, né, o Banco Pan-Americano a encerrar, a quebrar praticamente, né? Lógico que os correntistas não sofreram porque tem o fundo garantidor, tem os outros bancos que assumiram lá o pool que eles tinham, né? Os clientes que o banco tinha, mas o banco quebrou, causou um baita de um prejuízo para o Grupo Silvio Santos, basicamente por problemas de relatório financeiro. Relatório financeiro. Foi problema financeiro. Ou seja, existiam receitas que não existiam. Eles vêm, por exemplo, eles tinham lá uma carteira de aplicativos, né, de aplicações, que eles revenderam, apropriaram a receita, mas esqueceram de tirar a venda. Então continuava com o produto, dobrou. Esse foi um dos itens, tem várias outras situações lá, mas foi uma das questões. Então na fraude comum hoje nós temos então roubo de ativos, a corrupção e o relatório financeiro. O relatório financeiro, a falsificação ou a adulteração do relatório financeiro. Qual que é o mais comum nas organizações hoje? O mais comum é roubo de ativos. Roubo de ativos, sem dúvida, né? Mas o que causa maior prejuízo é o relatório financeiro. Ok. É o que vai causar maior prejuízo. Existe alguma estatística que diz quantos % das empresas hoje, por exemplo, tem uma empresa faturando R$1 milhão? Existe alguma estatística que diz assim, existe um percentual que talvez nesse momento esteja sendo fraudado? Não lembro. Eu não vou lembrar, mas tem, né? Tem. Existe a CFE em português, que é a Association of Certified Examiner Fraud. É isso aí. Fraud. Lembrou bem. É isso. Eles têm toda uma pesquisa desenvolvida nesse sentido. Nós vamos colocar aqui abaixo o link dessa associação, que é uma associação mundial, na qual é encarregada de fazer auditorias em várias empresas do mundo todo e eles criam os relatórios. Na verdade, o que acontece? É uma associação formada por auditores que reportam para a associação o resultado das suas auditorias. Isso. E aí eles identificam as fraudes, esses 3 níveis de fraude, para daí dizer qual é o que tem maior, né, qual tem uma maior ocorrência, qual causa maior prejuízo. Eles fazem uma lista das principais tipos ocorrências. Né? Ocorrências. Tá, legal. É bem interessante. Nós vamos colocar no vídeo aqui, pessoal, abaixo vocês vão ver aí, tem um link, tem o nome da associação. Eles têm um relatório anual que é interessante. Quem tiver interesse, é em inglês, mas é super interessante. E como fazer para minimizar ou zerar o problema da fraude
nas organizações? Vamos lá. Independente do tamanho. A própria CFE, né, em português, para facilitar, ela, nesse estudo que ela faz, ela identificou que existem 3 principais canais que você descobre os problemas. Então, a partir daí é que você vai estabelecer quais práticas adotar. Diagnóstico, você Exato. Então, como é que você descobre que houve alguma fraude na sua empresa? A primeira opção é a denúncia, primeiro item. Denúncia, né? dos próprios funcionários. Denúncia dos próprios funcionários e às vezes de gente de fora também. Tá? De fornecedores, banco, eles mesmos indicam. Primeira forma é a denúncia. Primeira forma vai ser a denúncia. Alguém vai denunciar essa não conformidade. Exato. Depois tem o controle, controles internos e auditoria. Auditoria. Tá? E aí você já começa a ver que tem a ver com a governança corporativa. Tudo, porque a auditoria é uma das ferramentas que se usa na governança corporativa. A gente falou muito pouco dela, mas é uma das ferramentas que a gente usa na governança. Auditoria interna para cuidar dos controles internos, que é justamente um dos itens que a gente consegue identificar fraudes, né? Controles internos. Isso pode ser em todos os departamentos, vendas, financeiro, compras, produção. Tudo, né? Todas as áreas, você tem que ter controles e administrar tudo isso. A auditoria externa, que vai fiscalizar os relatórios financeiros, então é onde tem inclusive o maior número, né, de prejuízo das empresas. E a denúncia, como é que você trabalha a questão da denúncia, né? O ideal é você ter um canal de denúncia. Tá? Você abrir para os seus funcionários ou para quem é de fora, que conhece, que descobriu que tem algum problema lá na empresa, às vezes nem tem certeza, mas tem um indicativo, você ter um canal que essas pessoas possam se comunicar com a direção da empresa, né? Com telefone, e-mail, tem alguns sistemas também específicos para tratar canal de denúncia. Então você tem esse modelo, vamos dizer assim, né, de canal de denúncias, de comunicação. E ter todo um detalhamento de como trabalhar essa denúncia, né? Não adianta você ter lá o canal de denúncia aberto e receber denúncia, ok, vou ver o que eu faço, manda a pessoa embora e acabou. É isso que existe algum cuidado, porque muitas vezes o próprio funcionário cria uma denúncia falsa só para prejudicar o chefe. Exato. Então você tem que ter uma investigação no sentido de descobrir aquilo é verdade, aquela denúncia ela é verdadeira ou não é? Procede ou não procede? Procede, qual vai ser a postura que a empresa vai adotar? E isso é interessante. Isso lá no código de ética que você estabelece. Você põe lá no código de ética, você vai estar identificando. Se alguém, vamos lá, coloca no código de ética que é proibido você pagar propina. Sim. Ok. Se algum funcionário pagar propina por qualquer razão, tem que ter a consequência. É uma não conformidade com o código de ética. Qual é a consequência? Ele vai ser penalizado como? Né? Isso é muito importante. Então isso tem que estar lá também, deixar claro no código de ética. Pelo que a gente sabe, também é importante que se aplique essa penalidade, né? Sim. Tem que ter investigação e aplicação. A gente vê muitos casos de fraudes, ou seja, corrupção, roubo de ativo, relatório financeiro, onde as empresas preferem abafar, né? E isso, eu acredito que é um sinal errado. Você manda para a organização, porque você tá quase que estimulando o mau colaborador ou as pessoas que se envolvem, né, que não têm escrúpulos e vão se envolver, você está quase que estimulando e está desestimulando, exato, e está desestimulando aquele que é correto e que poderia estar te ajudando a controlar essa situação. Esse canal de denúncia é o que eles chamam de hotline. Ou seja, de repente você deixa o celular. Normalmente hoje é celular, né? Um e-mail lá, contato @, aquele nosso aqui é contato@academiaexecutivos.com. E alguns colaboradores, quando virem alguma não conformidade nos procedimentos estabelecido no código de comportamento, código de ética, tem a obrigação e a responsabilidade de mandar um e-mail lá dizendo, olha, eu não quero me identificar, mas existe essa não conformidade. E as comprovações são essas. Se puder dar provas, é importante. Fora isso... Sabe que eu me lembrei agora de uma situação da Vale. Vale do Rio Doce. Vale do Rio Doce, né? Na verdade, é questão de Brumadinho, né? Tá tudo a ver com governança. Eu lembrei agora do vídeo que gravaram o então CEO da Vale. O Flávio. Isso. Ele passou na televisão, enfim, também é público. É público. O delegado... indagando para ele sobre um e-mail que ele teria recebido de uma pessoa da empresa falando que havia problemas.
E ele colocou a resposta dele, disse, não, mas esse e-mail foi genérico demais, como é que eu ia saber que problemas era? Exato. Então é importante até nessa questão da ser denúncia, específico. Ser específico, determinar, não é? Porque senão fica parecendo que Exato. Não é só da boca para fora, é só para prejudicar alguém, é só para atrapalhar a empresa. Exatamente. Então você tem que ter esse cuidado. Olha, as denúncias são bem recebidas, mas elas têm que ter um mínimo de embasamento e se apontar a direção correta. Se você for bem intencionado, você tem que indicar a não conformidade, trazer as comprovações que você quer o bem-estar daquela empresa. Por exemplo, no caso da Vale, eu fiquei tremendamente desapontado com o que fizeram com a diretoria atual. Porque essa diretoria que estava aí não tem, desculpa, responsabilidade direta. Não tinha. O presidente, o CEO novo, era muito bom. Eles não tinham. Eles pegaram um pepino que foi plantado lá atrás por um monte de outros caras que já não estavam mais aí na Vale. Agora, a omissão e não ter a informação foi o que penalizou esse presidente, que era uma pessoa muito boa. Entendeu? Então, qual foi o pecado desse? Foi a omissão da informação na qual, que você bem falou, pintou o e-mail, mas e-mail era tão genérico. Mas... E olha, eu fui presidente de empresa, CEO de empresa, de alguns bilhões. Você recebe um monte de informação. Então, você toma o devido cuidado para não agir sobre um guess, né? Uma suposição. Então, precisa vir argumentado, documentado, para que você possa atuar, né? Eu tive casos, infelizmente, nas empresas que eu trabalhei, uma delas principalmente, que nós tínhamos tinha um esquema lá, que houve sim um caso de fraude, estavam se roubando briquetes de alumínio, toda uma quadrilha, a portaria estava envolvida. Assim que nós percebemos, tomamos ações, mudamos a segurança, resolvemos. Mas quero dizer assim, toda empresa tem que tomar cuidado. E olha que nós tínhamos controles que nós achávamos que eram 100% controláveis. E nós tivemos o caso. Então, uma boa prática é essa, né? Você está sempre se reinventando nesse processo que é a governança. E a auditoria é tudo de bom e importante, principalmente quando você atinge um novo tamanho. Né? Mas nesse sentido de você saber o que você quer atingir, né? Os valores, vamos dizer assim. Então, você pode ter uma auditoria com a Enron, por exemplo. Né? A caso da Enron também é público, todo mundo conhece de alguns anos, que até gerou a criação da SOX, Exatamente. Que é a legislação norte-americana, de que tentou orientar melhor como é que é o controle interno. A Enron era uma empresa americana, pessoal, que atuava no mundo de utilidades e energia. Eles terceirizavam, tinham muitos projetos de engenharia para terceirizar toda a parte de fornecimento energético para as empresas. E simulavam relatórios financeiros fantásticos, né? Eram tudo... E outra, pessoal assim, de grandes faculdades americanas. E era uma grande pirâmide como a do nosso amigo Mandolfi. E o que acontece? Eles simularam, né, vários relatórios, ganhos que não existiam, e a auditoria, pessoas da auditoria, pessoas do banco perceberam que tinha alguma coisa errada, mas todo mundo ficou quieto porque eles estavam levando vantagem. Então você tem que também trabalhar isso, né? Com certeza. Como é questão de aí vem um conflito de interesses. Você tem que trabalhar isso na governança corporativa com muito cuidado. Na verdade, nos Estados Unidos, a governança corporativa nasceu por causa do conflito de interesses entre direção e sócio. Exato. Né? Então tem que tomar muito cuidado nessa orientação. É o código de ética, valor, treinamento, monitoramento da empresa. A nossa empresa que eu trabalhei de embalagem, ela tinha um código ético muito forte. E eu me lembro até hoje, nós construímos várias fábricas em vários estados, em várias cidades, e nós nunca demos abertura para nenhuma conversa estranha por parte de nenhum governo estadual ou municipal. E nunca tivemos, porque nós sabíamos que se alguém chegasse com uma conversa estranha, nós simplesmente levantamos e ia embora, porque tem 1000 cidades para você instalar uma fábrica, alguns estados você tem a opção. E existe muita gente boa também no governo, muitos técnicos bons. Agora, se nós temos, vamos dizer assim, um código de ética, um código de conduta, nós estamos protegendo o acionista e o próprio colaborador. Porque empresas que entram nessa bola de neve, né, nesse redemoinho de entrar no jogo da não conformidade, da fraude, não tem fim. Ela acaba sendo autodestruindo, achando que está ganhando vantagem. Não está. Então, pessoal, é muito importante você instalar o hotline, que é o canal de comunicação, e você abrir para todos os funcionários, que todos querem que a empresa cresça. Em prol do crescimento saudável, nós queremos que aquelas pessoas
que não comungarem dos nossos conceitos, dos nossos valores, sejam identificadas para que elas possam procurar a felicidade delas em outras empresas, certo, professor? Com certeza. Bem, pessoal, vamos ter que terminar, tá legal o papo, obrigado, Mônica. Eu que agradeço. Quem precisar de mais informação, vai aparecer aqui o e-mail da Mônica, né, o telefone de contato dela, ela está à disposição, ela também faz consultoria. E nós queremos mais uma vez que você entenda a importância da governança corporativa no seu negócio. Não é porque você é um simples salão de cabeleireiro, ou um pet shop, ou você é uma padaria que tem 2 lojas, ou você é um bar na esquina, que você não está dando atenção para a governança. Você tem que dar atenção. E dar atenção para a governança é você fazer alguma dessas coisas que nós recomendamos, que a professora recomendou, em termos de melhores práticas, para evitar problemas lá na frente. Agora, você assistindo essa aula, esse bate-papo nosso, você já tem um monte de ideias boas para você ser feliz e evitar que amanhã uma morte na sociedade ou uma separação coloque em risco uma empresa que você tanto gosta, que você tanto ama, que você construiu com tanto carinho. Você gostaria de dar alguma mensagem final, professora, aqui para os nossos queridos empreendedores, que nós vamos estar colocando isso no YouTube? Então, para concluir, eu só queria chamar a atenção a um ponto que a gente acabou não discutindo. É muito comum nas pequenas empresas haver uma mistura entre as finanças pessoais e as finanças da empresa. O ideal é que isso não aconteça. Isso também faz parte da governança, é a gente separar as coisas. Pessoal é uma coisa, empresa é outra. E se ater a essas pequenas coisas que a gente comentou que podem ser feitas independentemente do tamanho do negócio. Tá? Qualquer negócio vale a pena pensar no futuro, né? E pensar no futuro é montar essa estrutura de governança, pequenas coisas que você faz, à medida que você vai crescendo, você vai também aumentando essa governança e as coisas no final vão dar mais certo. A famosa sementinha, né? Que se bem aguada, bem cuidada, ela cresce uma árvore forte. Mas se realmente você deslizar e não deixar claro quem manda, quem não manda na sua empresa daqui a 10 anos, é a morte certa. Com certeza. Obrigado, pessoal. Obrigada.